FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quinta-feira, dia 21 de março de 2013. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Confira os destaques do Mundo em sua casa de hoje. Pichador de placas em rodovias acusa petista de ser o mandante. Polícia Militar de Goiás tem novo comandante. Governo entrega tomógrafo ao HDT. Libertada médica suspeita de apressar morte de pacientes em UTI. Senador condena gastos da comitiva brasileira em Roma. Igreja paga estudos de Beira-Mar por crer na restauração do ser humano. Papa confirma que vai à jornada no Brasil e visitará Aparecida. Atlético passa pelo Grêmio 3-0 e volta ao G4. Vila vence o Itumbiara 2-0. Esses e outros assuntos a partir de agora aqui no Mundo em sua casa. Agora são 7:02. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje é de céu encoberto com períodos de nublado com chuva e possíveis trovoadas isoladas. A temperatura máxima atinge os 27 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 95% e 65%. Neste momento, com chuva em toda Goiânia, os termômetros marcam 20 graus. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, irresponsabilidade, de novo, prédio para vítimas de tragédia ameaça cair. No estado de São Paulo, e-mails indicam conluio entre conselheiros do CNJ. Correio Brasiliense, um país à flor da pele, cresce a pressão para que deputado acusado de homofobia renuncie à comissão na Câmara. Valor econômico, STF impõe perda de 34 bilhões de reais à União com o PIS e a COFINS. Estado de Minas, candidatos à UFMG já temem invasão paulista. Jornal do Comércio, lei das domésticas cria muitas dúvidas. 0 hora, relato de professoras aperta cerco ao Enem. Brasil Econômico, governo admite mudar a medida provisória dos portos para garantir a aprovação. O Popular Trânsito, lei seca já mostra resultados. Diário da Manhã, autofagia, 2 versões deixam ainda mais obscuras situação em que policial militar foi baleado. 7:03. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. O governador Marconi Perillo participa a partir das 9 horas desta manhã entrega de equipamentos náuticos para a Polícia Militar Ambiental. A entrega do material acontece na Academia da Polícia Militar, localizada no setor leste universitário em Goiânia. Depois, o governador segue para o segundo compromisso desta manhã, uma reunião para a apresentação do projeto Jogos Escolares da Juventude 2014, que pode usar Goiânia como sede na edição do próximo ano. E o governo do estado entregou um aparelho de tomógrafo computadorizado e a modernização do laboratório de análises clínicas do Hospital de Doenças Tropicais. O Hospital de Doenças Tropicais tem 120 leitos de internação, 9 UTIs adulto e 4 UTIs pediátrica. Mas faltava ao HDT um tomógrafo computadorizado e ele chegou. O repasse foi feito pela Secretaria de Estado de Saúde e custou cerca de R$500 mil dos cofres públicos. O secretário de Saúde, Antônio Faleiros, disse o que muda com o tomógrafo e também com a modernização da estrutura do Laboratório de Análises Clínicas.
Olha, um tomógrafo ele pode fazer aí até aproximadamente 1000 exames mensais, dependendo, é claro, do tipo de exame, que uns demoram mais, outros menos, mas você tendo agilidade para manutenção, você pode fazer essa oferta funcionando 24 horas por dia, quantidade até maior do que essa de exames mensais. Como era antes, para o hospital aqui, sem o laboratório? Não, o laboratório existia, né? Só que agora é um upgrade que se deu, quer dizer, um laboratório que vai agregar qualidade, porque é um laboratório de renome internacional, esse laboratório da ASA. Então já existia o laboratório aqui do HDT, vai ter agora novos equipamentos mais modernos e uma agilidade, né, maior, porque esse laboratório ele tem condições de compra muito maior e pode oferecer serviços com melhor qualidade e com custos mais baratos. O governador Marconi Perillo está convencido de que as coisas estão mudando nos hospitais públicos de Goiás. Olha, a gente sente a mudança para melhor quando a gente conversa com funcionários e pacientes. É claro que ainda temos ajustes a serem feitos, mas o importante é que as mudanças já são sentidas para melhor. O que importa num governo é você mudar para melhor, prestar serviços de qualidade ao público usuário do serviço público, que é o povo. Um governo só existe para fazer bons serviços para o povo. E é o que nós estamos conseguindo aqui no HDT e em outras unidades de saúde de responsabilidade do governo do Estado. Eu não tenho dúvida que ao final deste ano e ao final do ano que vem, a população estará reconhecendo todo esse esforço e toda essa coragem para mudar o status quo que tivemos desde o início desse governo. Há 7 meses, o Hospital de Doenças Tropicais é gerenciado pela organização social Instituto Sócrates Guanais. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. Ontem também o governador Marconi Perillo recebeu no Palácio Pedro Ludovico o embaixador da Turquia no Brasil e ainda uma comitiva de empresários chineses. Com uma população de cerca de 80 milhões de habitantes, a Turquia tem se destacado como polo de atração de investimentos e é a porta de entrada para o mercado da União Europeia. Em visita ao governador Marconi Perillo, o embaixador da Turquia no Brasil, Ersin Erhin, destacou que nos últimos 4 anos a relação entre os dois países vem se desenvolvendo muito rápido nas áreas militar, acadêmica e econômica. Por meio de uma intérprete, o embaixador explicou que um dos produtos que chama a atenção da Turquia é o açúcar. We are importers of sugar, for example, and we are negotiating a free trade agreement with Mercosur. Então, como a agricultura é muito importante para o estado de Goiás e eles são grandes consumidores do açúcar na Turquia, do nosso açúcar, então eles estão negociando acordos mesmo comerciais com o Mercosul. Uma parceria com a Universidade Federal de Goiás também vai ser fechada. Eles querem uma parceria muito forte com a Universidade Federal para intercâmbios de estudantes, professores, pesquisas com as universidades da Turquia também. Um dos principais motivos da visita foi discutir com o governador o potencial econômico do estado e encontrar outras áreas de interesse. Já está previsto para novembro a visita de uma comitiva de empresários goianos na Turquia para discussão de parcerias. No final da visita ele vai reportar tudo que ele aprendeu sobre o nosso estado e em novembro vai ter business delegation from Goiás vai vir will visit Turkey. Empresários de Goiás irão visitar a Turquia. Já está sendo fechado esse acordo. O governador Marconi Perillo também recebeu empresários chineses que representam o grupo Granwil, da área da construção civil, com uso de materiais biossustentáveis e linhas de geração e transmissão de energia. O grupo pretende investir 1,5 bilhão de dólares em um polo industrial, que deve ser edificado em Bela Vista de Goiás e uma geradora de energia solar em Uruaçu. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7-9. Centro de Convivência dos Idosos Vila Vida comemorou nesta quarta-feira 19 anos de fundação com várias atividades. Foi um dia inteiro com uma programação voltada aos 30 idosos moradores do Centro de Convivência Vila Vida, que fica no setor Coimbra. Além das pessoas que frequentam o local, segundo a OVG, mais de 1.500 pessoas participam das atividades desenvolvidas. A Organização das Voluntárias de Goiás ainda pretende ampliar o atendimento este ano, como explica a coordenadora técnica
Nilka do Nascimento. A inserção da comunidade é notória, então por isso nós decidimos ampliar principalmente as atividades culturais. Nós temos já em andamento 20 vagas para músicos, né? Para pessoas que desenvolvem música, então elas podem se integrar num grupo regional, Vila Vida, com diversas áreas, né, de música. E temos também a hidroginástica sendo ampliada em mais 80 vagas, que é um sucesso. A comunidade tem procurado muito esse serviço da OVG, da unidade. Durante a festa da comemoração dos 19 anos da Vila Vida, foram realizadas apresentações da banda do Corpo de Bombeiros, teatro e forró. Elka Nascimento também falou dos motivos de comemoração dos 19 anos de fundação da Vila Vida, em Goiânia. O fortalecimento de vínculos, nós temos conseguido resgatar a afetividade entre muitos idosos e suas famílias, a dignidade do idoso, o cumprimento do Estatuto do Idoso, né, e a socialização. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h10. O último boletim médico sobre o estado de saúde do ex-governador de Goiás, Mauro Borges, de 93 anos, divulgado na noite de ontem, informa que ele não respira mais com a ajuda de aparelhos. Mauro Borges também não teve febre nas últimas 12 horas, mas permanece na unidade de terapia intensiva. O ex-governador está no Hospital Anis Rassi, no setor oeste, em Goiânia, onde deu entrada no último sábado com pneumonia. O boletim informa ainda que Mauro Borges ainda apresenta sonolência por causa da medicação e que ele está com a pressão e a diurese controladas. O próximo boletim deve ser divulgado em instantes. Oposição reclama de demora no início dos trabalhos da Comissão Especial de Inquérito que vai investigar corrupção na AMA. Nesta quarta-feira, completou um mês o pedido do vereador Elias Vaz, do PSOL, de abertura de uma SEI para investigar irregularidades na AMA, Agência Municipal do Meio Ambiente. Os nomes que vão compor a comissão já foram determinados pelas lideranças dos partidos, mas os trabalhos não podem começar porque o anúncio não foi feito pelo presidente da Câmara, Clécio Alves, do PMDB. Para o vereador Elias Vaz, trata-se de uma manobra para atrasar as investigações, que não seriam no interesse do prefeito Paulo Garcia. Existe aí um comportamento de protelar a instalação dessa SEI, né? Porque como não conseguiram impedir, primeiro é público que a base do prefeito era contra a instalação dessa SEI. Nós conseguimos a assinatura de algumas pessoas, contrariando inclusive a posição do Paço Municipal. E depois eles tentaram, inclusive, convencer pessoas a retirarem os nomes da assinatura da SEI. Não conseguiram. E eu acho que estão usando o último recurso, que é protelar. O presidente Clécio Alves não quis gravar com a imprensa. A líder do prefeito na casa e presidente do Conselho de Ética, Célia Valadão, garante que as investigações começarão nos próximos dias. O trabalho da SEI também vai ser esse processo de investigação, de acompanhamento de várias irregularidades que foram anunciadas, né, todo esse processo do Ministério Público. E o Conselho de Ética estará caminhando juntamente com a Comissão de Inquérito para fazer toda essa verificação. Após a conclusão desse trabalho, assim, o Conselho de Ética estará trabalhando o procedimento que será tomado no Conselho. Farão parte da SEI da AMA os vereadores Tairone de Martino, do PT, Isídio Alves, do PMDB, Paulo da Farmácia, do PSDC, Paulo Magalhães, do PV e doutora Cristina, do PSDB. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. E ainda da Câmara de Goiânia, a repórter Heloísa Amaral traz a informação de que Djalma Araújo e Clécio Alves continuam se desentendendo em plenário. O Conselho de Ética da Câmara Municipal de Goiânia recebeu representação do presidente da Casa, Clécio Alves, do PMDB, contra o vereador Djalma Araújo, do PT. O motivo seria a discussão em plenário sobre a construção de uma fábrica da Hipermarcas na região norte da capital. Clécio defende a obra, enquanto Djalma alega que a construção seria um crime ambiental. Depois de ter a palavra negada pelo presidente, Djalma se descontrolou e chamou Clécio de autoritário. Nesta quarta-feira, o problema se repetiu. Clécio chegou a cortar o som do microfone utilizado por Djalma quando o vereador citou a empresa. A presidente do Conselho de Ética, Célia Valadão, do PMDB, afirma que os trabalhos começarão ainda hoje. Convocamos uma reunião para quinta-feira, dia 21. Naturalmente, o Conselho se reúne e já damos prosseguimento à reivindicação do vereador. Djalma Araújo voltou a questionar a posição de Clécio, afirmando que ele faz tráfico de influência defendendo empresários da capital. A forma com que ele está gerindo essa questão da Hipermarcas nos bastidores, iria fazer um questionamento das denúncias, da falta de alvará. Como você constrói uma obra sem titularidade, sem escritura? Uma preservação ambiental está a 10 metros da Universidade Federal de Goiás? Então pode construir, os poderosos podem construir, destruindo o meio ambiente? E Clécio é o advogado desse pessoal? Então tem um comportamento do vereador que precisa ser levado ao Ministério Público, que chama tráfico de influência. E tráfico de influência é crime. O presidente Clécio Alves se negou a falar com a imprensa sobre qualquer assunto. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio.
Agora são 7h15. O mundo em sua casa. Política nacional. O deputado Marco Feliciano voltou a enfrentar protestos contra a permanência dele na presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. A sessão de ontem acabou sendo suspensa. O deputado Marco Feliciano, do PSC de São Paulo, abriu os trabalhos e vieram as manifestações. Ele ficou 8 minutos na Comissão de Direitos Humanos. Passou a presidência para outro deputado e saiu. Mesmo com a decisão do deputado Marco Feliciano de deixar a sala da comissão, a confusão permaneceu. Um representante do Ministério da Saúde, Aldo Zaiden, convidado para falar sobre direitos humanos, também deixou a sala da comissão. Manifestantes e o deputado Jair Bolsonaro, do PP do Rio, se atacaram. O presidente da Câmara, Henrique Alves, esteve com o líder do PSC, André Moura, e pediu a saída de Feliciano. O presidente da Câmara recebeu o líder do PSC e ficou acertado que o partido vai buscar mais uma vez uma solução. Aqui em Goiânia, cerca de 400 manifestantes protestaram na Assembleia e na sede do PSC. Dezenas de manifestantes se reuniram na porta da Assembleia Legislativa. Representantes do movimento negro, feminista e LGBTT protestaram contra a nomeação do pastor e deputado federal Marco Feliciano, do PSC, como presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, conforme explica Tiago Henrique, presidente da Associação Goiana de Cidadania e Direitos Humanos. Protestos contra as declarações homofóbicas e racistas do deputado pastor, que hoje é presidente da Comissão de Direitos Humanos. Nós estamos mostrando nossa posição contrária. Também queremos deixar claro que a nossa luta não é por causa dele ser um pastor, não é porque é um cristão que está na comissão. Pessoa que está respondendo processo pelo STF, por homofobia e por estelionato. Esse tipo de pessoa não serve para nos representar na Comissão de Direitos Humanos. Eles pedem que Marco Feliciano seja substituído do cargo. Ele deixa a presidência que o PSC se posicione e nomeie outra pessoa para assumir a presidência, né? Porque a garantia da vaga é do PSC, mas o Feliciano não serve para representar o PSC na Comissão de Direitos Humanos. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h17. O Supremo Tribunal Federal intimou o deputado Marco Feliciano, do PSC, a prestar depoimento sobre a ação em que ele responde por estelionato. O deputado é acusado de ter recebido R$13 mil para realizar 2 cultos religiosos no Rio Grande do Sul, porém não compareceu aos eventos. O interrogatório no STF será no dia 5 de abril. Em outra denúncia feita pelo Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, o deputado é acusado de conduta homofóbica e racista na internet. O Senado aprovou um projeto que obriga a emissão do novo registro de identidade criado pelo governo federal há mais de 2 anos. A primeira emissão, segundo o texto, deve ser de graça. O documento traz um chip eletrônico com informações do cidadão. O novo modelo vai substituir a cédula em papel do RG nos próximos 10 anos. O custo estimado para a emissão é de R$40. E o senador Álvaro Dias, do PSDB, criticou ontem os gastos da Presidência da República com a viagem para acompanhar a cerimônia que inaugurou o pontificado do Papa Francisco. Segundo o senador, a comitiva ocupou 52 quartos e usou 17 carros durante a viagem, o que para ele causa inconformismo e indignação. Álvaro Dias destacou a repercussão sobre o assunto em jornais internacionais como o espanhol ABC. Na opinião do senador, a repercussão é justificável, dado o tamanho da comitiva, uma pequena multidão, e considerando-se que a Embaixada do Brasil na Itália é grande, poderia hospedar os brasileiros. A justificativa usada pela presidência para hospedar a comitiva em hotel foi o fato de o novo embaixador, Ricardo Neiva Tavares, ainda não ter chegado para ocupar o cargo. A Agência Brasil, a ministra Helena Chagas, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, disse que a comitiva ocupou 25 quartos e não 52, como foi publicado na imprensa. Agora são 7h18. O mundo em sua casa. Política internacional. Depois de se encontrar reservadamente com o Papa Francisco no Vaticano, a presidente Dilma Rousseff afirmou que o pontífice confirmou a presença na Jornada Mundial da Juventude, que ocorre em julho no Rio de Janeiro, de acordo com a assessoria de imprensa do Planalto. Segundo a presidente, que reforçou ter sido a primeira pessoa a ser recebida pelo Papa após a missa inaugural, Francisco também vai visitar a cidade de Aparecida, onde fica a maior basílica do Brasil, no interior de São Paulo. Questionada por um repórter argentino sobre o que achava do Papa, Dilma respondeu que Deus é brasileiro. Agora são 7h19. O mundo em sua casa. Eu peguei dengue 2 vezes. Foi horrível. Muita dor no corpo, febre. Fiquei de cama. Aí o quadro foi piorando, acabei indo pro hospital. E eu morri. É isso mesmo.
Quem está falando é apenas um ator. Eu estou nesse comercial porque o Paulo Rodrigues não pôde contar a própria história. Ele morreu de dengue. Tire 10 minutos por semana para combater o mosquito. Elimine a água parada, realizando as ações que você já conhece. Em caso de febre, dor no corpo, nas articulações e manchas vermelhas na pele, procure uma unidade de saúde. Jamais tome remédio por conta própria. E se os sintomas piorarem, retorne ao posto de saúde imediatamente. Dengue mata. E se você não ajudar, ela vai matar cada vez mais. Todo mundo sabe como a dengue começa. E se você não ajudar a combater, a gente sabe também onde ela pode terminar. SUS, Secretaria de Estado da Saúde, Governo de Goiás. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio, Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020. 3237-5020. Vamos falar de coisa séria. Você sabia que o alcoolismo e a dependência de drogas têm tratamento? A Associação Terapêutica Filadélfia é especialista no combate à dependência química. Aqui você encontra profissionais especializados e ambiente confortável, que inclui quarto, área de jogos, piscina e muito mais. Nós oferecemos todo o apoio para um tratamento eficaz e sigiloso. Mude de vida, liberte-se do álcool e das drogas. Ligue 3565-6367 e 8266-5209. Associação Terapêutica Filadélfia. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. Secretaria de Segurança Pública anuncia a contratação de 1.300 policiais militares temporários. Lançado pelo secretário da Segurança Pública, Joaquim Mesquita, o Serviço de Interesse Militar Voluntário Estadual quer contratar até setembro 1.300 jovens com idade entre 19 e 27 anos que já serviram às Forças Armadas para atuarem como policiais militares temporários. A intenção, segundo o secretário, é fazer com que estes jovens, que já foram preparados pelas Forças Armadas, ajudem a suprir a falta de PMs em Goiânia e em outras 6 cidades do interior do estado. É uma legislação lá de 1960, há uma previsão de que esses militares pudessem vir após o serviço militar obrigatório, vir para um serviço militar voluntário estadual, e nós estamos aqui implementando. É um programa que tem uma vertente social muito importante, porque de fato dá uma oportunidade a mais de capacitação e de emprego para estes jovens e aprimora o nosso policiamento comunitário e o policiamento de proximidade no estado de Goiás. Eles atuarão como soldados de terceira classe e exercerão as atribuições próprias dos soldados de terceira classe. Após passarem por treinamento na academia da PM, os policiais temporários que conseguirem a aprovação ficarão na corporação por um período de 1 ano, podendo o contrato ser prorrogado por mais 21 meses, com remuneração mensal de R$ 1.341,90. Aulos Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. As mudanças na lei seca provocaram aumento nas prisões de motoristas embriagados e redução nas mortes em rodovias federais que cortam Goiás. Em vigor há 3 meses, a tolerância zero para a associação entre álcool e direção também significou mais multas aos infratores. Na comparação com o mesmo período do ano passado, 11 vidas foram poupadas. E a tendência de queda na violência nas estradas já havia sido registrada no feriado de carnaval, quando houve diminuição de 18% dos acidentes. A redução nas mortes em rodovias federais superou os 11%. A Polícia Rodoviária Federal ainda registrou diminuição na quantidade de feridos e de acidentes. Agora são 7h24. O pichador Tiago Souza Pires, de 23 anos, foi preso na madrugada em flagrante em frente ao residencial Morumbi, na capital, portando um spray e pichando uma das placas da GO 070. Em depoimento no 5º Distrito Policial em Campinas, ele confessou que havia pichado 3 placas de sinalização de trânsito na rodovia entre Goiânia e Goianira, com frases ofensivas ao governador Marconi Perillo, a mando de um deputado petista. Foram gravadas cenas com áudio do infrator em que ele afirmou que foi contratado por uma pessoa desconhecida segunda-feira numa praça no Jardim Primavera e o que chefe do serviço seria um deputado do PT de nome Rubens.
Tiago informou ainda que recebeu um spray e a promessa de pagamento de R$50 para pichar placas da AGETOP com ofensas ao governador. O batalhão da Polícia Militar Rodoviária vinha monitorando as margens da GO 070 nas imediações do Jardim Primavera, com o objetivo de identificar e localizar os possíveis pichadores que vinham atuando com frequência ao longo da rodovia. Tiago foi liberado após o depoimento por se tratar de pequeno delito. Taxistas pedem mais segurança à PM após 4 assaltos nos últimos dias. Sindicato dos Taxistas de Goiânia realiza reunião com representantes da Polícia Militar para discutir segurança da categoria. Nos últimos dias, em bairros como Universitário, Redenção e Vila Mauá, foram 4 casos de violência contra estes profissionais. O presidente do Sinditax, Silone dos Santos, destacou a preocupação no encontro desta quarta-feira no 7º Batalhão da PM. Tivemos aí assalto, tá até um assalto estranho, que essa pessoa está usando a arma branca, né, a faca, né? Uma modalidade nova, mas a polícia já está, o setor de inteligência já está no encalço. Já o comandante do 7º Batalhão, Carison Ferreira, fala das providências, mas descarta onda de violência e acredita em único autor dos crimes. Ficou acertado com o sindicato e a cooperativa dos taxistas que a Polícia Militar vai intensificar ainda mais o que já está sendo feito, a abordagem a taxistas, principalmente na região periférica de Goiânia. É muito temerário falar em onda de violência quando nós tivemos 4 casos num raio de 1.400 casos taxistas que nós temos só na capital de Goiânia. Não, nós temos problemas específicos que nós entendemos que foi praticado pela mesma pessoa, pela forma como foi feita a ação. Então são pontos isolados de um montante de 1.470 táxis que nós temos em Goiânia. Não é comum você ter crime praticado por faca hoje em Goiânia. Geralmente a pessoa usa arma de fogo ou usa simplesmente a agressividade da tonalidade de voz para tomar as coisas das pessoas. Mas o uso da faca nos dá a entender que pode ter sido feito pela mesma pessoa. O presidente do Sinditax, Silone dos Santos, orienta os taxistas a facilitar o trabalho da PM nas abordagens e monitoramento por rádio. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h27. Detran inicia uma vistoria de veículos do transporte escolar público de todo o estado. A previsão é de que mais de 4.000 veículos do transporte escolar público em todo o estado sejam vistoriados. Segundo o diretor de operações do Detran, Coronel Sebastião Vaz, a inspeção, que acontece semestralmente, busca garantir a segurança do serviço. Essa questão da vistoria do transporte escolar, ela é prevista no Código de Trânsito Brasileiro, e o Detran, em 2011, ele firmou um termo de parceria com o Ministério Público, até por uma exigência no sentido do Ministério Público acompanhar a nível aí dos municípios a questão do transporte escolar, devido a acidentes que nós tivemos aí naquele ano, principalmente em 2011, e passamos então, junto com o Ministério Público, a definir esse calendário. Durante a vistoria, os fiscais verificam as condições do veículo e os itens de segurança, como a adequação da faixa de identificação do transporte escolar, a quantidade de cintos de segurança, limitadores de abertura dos vidros e dispositivos para quebra e remoção dos mesmos em caso de acidente. Além disso, o Coronel Sebastião Vaz ressalta a necessidade do respeito à documentação exigida ao condutor. Com relação à questão do condutor, há aquela exigência da idade mínima superior a 21 anos, a habilitação do condutor na categoria D, a questão do curso especializado para condução de escolares, e ainda traz como exigência o motorista, para poder conduzir o veículo destinado ao transporte escolar, ele não pode ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infração média durante o último ano. E ainda apresentar uma certidão negativa aqui do cartório do distribuidor criminal, expedida lá no município de residência ou domicílio do condutor. A vistoria é obrigatória e os proprietários e prefeitos que não cumprirem o prazo podem responder à ação civil de acordo com o termo de cooperação firmado com o Ministério Público de Goiás. O calendário de vistoria pode ser verificado no www.sgc.goias.gov.br. Fernando Oliveira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h29.
A Polícia Federal apreendeu na tarde de ontem munições de diversos calibres, espoletas e pólvora vendidas e armazenadas de forma ilegal em uma grande rede de lojas de caça e pesca de Goiânia. Os produtos estavam armazenados em um depósito da empresa no Polo Industrial de Aparecida de Goiânia. A mercadoria era, no entanto, desviada ao mercado clandestino para ser vendida em quantidade que excedia o permitido e para clientes que legalmente não poderiam adquirir as munições do comércio formal. Corregedoria Geral de Justiça de Goiás discute situação de presídios no estado. A situação dos presídios no estado, especialmente da região do entorno de Brasília, é discutida por autoridades regionais e nacionais. O juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça de Goiás, Wilton Miller, diz o que foi decidido na reunião desta quarta-feira no Tribunal de Justiça Estadual. Na verdade, foi tratado especificamente, pontualmente, do presídio de Planaltina, sobre a reforma e ampliação do atual, que fica no meio da cidade, no centro da cidade, e com melhores condições, inclusive, de segurança para a população da cidade, que hoje esse presídio não oferece tanta segurança. E, além disso, a construção de um novo presídio com 300 vagas, que esse vai ser feito em parceria com a União, através de repasse de recursos do Departamento Penitenciário e do Ministério da Justiça. O juiz Wilton Miller fala ainda sobre providências em relação a outros presídios goianos. A situação dos presídios no estado de Goiás, ela ainda é aquém da nossa necessidade. Nós sabemos que temos alguns presídios que já foram entregues na região, no entorno, mas que ainda a demanda é muito maior, porque é uma região com grande número de criminalidade e que o judiciário, que é o fiscalizador do cumprimento das penas, ele, embora não tenha responsabilidade da construção e não lhe compete construir, mas nós não podemos ficar de braços cruzados, e é por isso que, inclusive, o CNJ veio nos auxiliar, auxiliar a Corregedoria e os juízes e promotoria, para que sensibilizemos o governo da necessidade de urgentemente tratarmos desse assunto. O secretário de Segurança Pública, presente à reunião, mostrou-se bastante sensível, bastante preocupado com essa situação, tanto que não só com relação à Planaltina, mas ele já trouxe algumas soluções já encaminhadas pela Secretaria, como é o início das obras da construção do presídio de Anápolis, da ampliação e construção, são 300 vagas, e também do de Pirinópolis. Outra questão discutida na reunião no TJ foi a possibilidade do Estado fazer uso do monitoramento de presos do regime aberto e semiaberto por meio de tornozeleiras. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h32, participação ao vivo do repórter Paulo Henrique Santos. Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia a todos que nos ouvem nesse momento. Olha, o dia hoje vai ser intenso para os PROCONs, tanto o PROCON estadual, tanto o PROCON municipal. Já começou um mutirão de conciliação realizado aí pelo PROCON estadual. O que ele fez? Ele juntou os consumidores, que têm pendências para resolver com algumas empresas, e chamou essas empresas, as campeãs de reclamação, para fazer um mutirão mesmo para resolver essas pendências mais antigas. Então começou com o Banco Cruzeiro do Sul, que é o primeiro dessa lista de reclamações, e os consumidores se reuniram lá na sede do PROCON para fazer essas conciliações. E estão previstas outros mutirões que a partir de hoje até... Paulo Henrique, já você volta, a ligação não está muito boa, a gente não está conseguindo entender sua participação. Já Paulo Henrique Santos volta com as informações ao vivo. O corpo de um pastor anglicano de 48 anos, nascido no Chile, foi encontrado com marcas de golpes de faca em frente a uma fazenda em Águas Lindas, no entorno do Distrito Federal. O missionário morava com a mulher e 2 filhos em Jundiaí, no interior de São Paulo. A esposa dele informou à polícia que o marido participava de missões por todo o país e que estava viajando para o Rio de Janeiro. O delegado Fernando Gama, responsável pelo caso, disse que a polícia chegou ao corpo depois de uma denúncia anônima e que o cadáver já estava em estado de decomposição. O principal foco da investigação é saber por que o pastor desviou sua rota e foi parar na cidade goiana. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um caminhão carregado com 45 mil pacotes de cigarros em 900 caixas na BR-153 em Itumbiara. A mercadoria contrabandeada saiu de Naviraí, município do Mato Grosso do Sul, com destino a um posto de combustíveis localizado em Aparecida de Goiânia. A nota fiscal da carga era falsa. Além disso, foi constatado que os documentos e número de identificação do chassi do veículo estavam adulterados. Um motorista de 35 anos que conduzia um Corolla no mesmo trecho foi preso depois de ser averiguado que ele servia de batedor para o caminhão que fazia o transporte da carga de cigarros. O sindicato inaugura disque denúncia para receber reclamações de professores. 0800 607 2227.
Este é o número do Disque Denúncia, um serviço implantado pelo Sindicato dos Professores de Escolas Particulares de Goiás. De acordo com o presidente do sindicato, Alan Francisco de Carvalho, o serviço oferece respostas rápidas sobre violações de direitos dos professores, que, segundo ele, são praticados pelas escolas. Alan Francisco aponta algumas das irregularidades mais cometidas pelas escolas. São vários, como, por exemplo, agressões verbais, ameaças, humilhações, assédio moral, como pressão, assinatura de contra-cheques com data retroativa, porque muitas das vezes as escolas pagam depois do 5º dia útil, e principalmente violação de direitos, em especial os trabalhistas. Há um significativo número de trabalhadores, professoras e professores, sem o registro na carteira, o FGTS não é depositado em dia, as férias não são pagas antecipadamente, salários reduzidos, na maioria das vezes, abaixo do piso convencionado entre os sindicatos, não pagam hora extras. As violações de direitos trabalhistas também são bastante comuns. Aliás, Alan Francisco traz um dado preocupante. 70% da categoria é constituída por mulheres e tem seus direitos trabalhistas violados. Veja que na educação infantil e no ensino fundamental, especialmente na primeira fase, praticamente 100% são professoras. Essas professoras normalmente têm salários menores, têm direitos agredidos cotidianamente nas escolas. Desvio de função docente ocorre muito porque colocam os professores para decorar salas de aula e a escola para festas, Natal, quadrilha, por exemplo. Isso não é função do professor, não é função docente. Cerca de 4.000 professores são filiados ao Simpro, que até a inauguração do serviço recebia as denúncias apenas de forma presencial. Fábio Maurício, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h36. Retomamos o contato com Paulo Henrique Santos. Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia a todos que nos escutam. Olha, o dia hoje vai ser de muitas atividades nos PROCONs, tanto o PROCON estadual quanto o PROCON municipal. No PROCON estadual está sendo feito um mutirão de conciliação entre o PROCON, os consumidores que fizeram as reclamações, e também as empresas que lideram o ranking dessas reclamações. A primeira instituição é o Banco Cruzeiro do Sul, que é o primeiro nesse ranking das maiores reclamações, e foi o primeiro a participar dessa rodada de conciliação. Posteriormente, nos próximos dias, estão previstos outros mutirões com outras empresas, e lembrando que os consumidores que foram convocados ou que foram chamados a participar desse mutirão de conciliação, eles recebem uma carta registrada notificando sobre essa rodada de negociação, convidando a ir até o PROCON para tentar resolver essa pendência. Agora já o PROCON municipal realiza hoje uma ação para fiscalizar produtos vencidos, a ação para verificar produtos vencidos, sem data de fabricação e validade, os preços dos produtos, ver se tem algum tipo de divergência, vão ser os focos do trabalho dos agentes de fiscalização do PROCON Goiânia. Eles, nesse primeiro momento, vão ser vistoriados estabelecimentos da região sul da capital. Então, vão ser realizados essa fiscalização em grandes e também pequenos supermercados. Esse material que foi encontrado irregular vai ser apreendido e o estabelecimento pode ser autuado. Então é isso. Esses são os destaques dos PROCONs, um dos destaques que você vai acompanhar ao longo da programação do Mundo em Sua Casa. Obrigado, Paulo Henrique Santos. Agora são 7h38. A seguir as notícias do esporte. O Mundo em Sua Casa. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio. Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020. 3237-5020. Olá. Meu nome é Rádio Brasil Central AM. No dia 3 de março de 1950, eu nascia. Ainda me lembro bem. Era uma sexta-feira que ficaria marcada na história do rádio brasileiro. Durante todos esses anos, vivi revoluções, noticiei fatos que mudaram o rumo da humanidade. Fiz as maiores coberturas esportivas.
E levei muita música para a casa dos meus amigos. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou. Amigos que muitos chamam de ouvintes. Mas para mim, ouvinte é mais que ouvinte. Ouvinte é o meu grande amigo. Olho o passado com orgulho, com a sensação de dever cumprido. Mas continuo preferindo olhar o presente e o futuro, oferecendo um jornalismo sério, a maior cobertura esportiva e a melhor programação musical. Nesse meu aniversário de 63 anos, eu, Rádio Brasil Central AM, agradeço sua amizade e sua companhia. Rádio Brasil Central AM, 63 anos de música, esporte e jornalismo. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio. Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020. 3237-5020. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O mundo em sua casa. Esporte. O técnico da Seleção Brasileira de Futebol, Luiz Felipe Scolari, tem mais um desfalque para a partida com a Itália hoje à tarde em Genebra, na Suíça. O zagueiro Dedé do Vasco foi cortado ontem e é o quarto jogador convocado que vai ficar fora do amistoso. O atleta volta ao Brasil e também está fora do confronto com a Rússia, segunda-feira, dia 25, em Londres. Dedé sente dores abdominais. Além dele, Felipão já havia perdido os volantes Paulinho, do Corinthians, Amires, do Chelsea, e o meia-atacante Lucas, do Paris Saint-Germain, por lesões. O Atlético Mineiro acertou com o volante Josué, que estava em um time da Alemanha e que atuou no Goiás e São Paulo, onde conquistou a Taça Libertadores e o Mundial de Clubes da FIFA. O jogador de 33 anos vai assinar um contrato de 2 anos, segundo informação do site oficial do clube alemão. 3 partidas foram disputadas ontem à noite pela segunda rodada do Campeonato Goiano de Futebol. No estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, a Aparecidense e o Goianésia ficaram no 0-0. No Serra Dourada, o Atlético passou pelo Grêmio Anápolis e assumiu a 4ª colocação da competição, com 17 pontos. A derrota do Grêmio mantém o time com 14 pontos, agora em 6º lugar, fora do G4. O Atlético voltou a vencer no Campeonato Goiano, 3-0 diante do Grêmio Anápolis. Ontem à noite, em um campo muito encharcado. Choveu muito no Serra Dourada. O Atlético que se impôs desde o início do jogo. Logo nos primeiros minutos, o zagueiro Diego Giaretta de cabeça abriu o placar. Pipico, ainda no primeiro tempo, aumentou a vantagem. E no segundo tempo, com um golaço do lateral esquerdo Leonardo, passando por simplesmente 4 jogadores do Grêmio Anápolis, fazendo um gol muito bonito e raro de se ver. O Atlético fechou com 3-0 diante do Grêmio Anápolis. O próximo jogo, sábado, contra o Vila Nova no Serra Dourada. O volante Hernandes foi expulso e é o desfalque para essa partida. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. No estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o Vila Nova, mesmo fazendo uma péssima partida, venceu o Itumbiara 2-0. Com a vitória, o Colorado ficou em 5º lugar com 16 pontos, um atrás do Atlético. Hoje à noite, 2 jogos fecham a rodada. O Anápolis recebe o Craque e o Goiás vai até Rio Verde enfrentar a equipe local. O líder da competição vai entrar em campo com 3 mudanças e, por opção, Arley e Rodrigo serão poupados. A delegação do Goiás chegou ontem por volta de 5h30 da tarde em Rio Verde, onde enfrenta o Rio Verde às 8h30 da noite, nesta quinta-feira. O técnico Anderson Moreira vai poupar 2 titulares, o goleiro Arley e o zagueiro Rodrigo. Os substitutos, Renan para o gol e Valmir Lucas na zaga. Uma terceira alteração em relação ao time que venceu o Anápolis na segunda-feira. Lateral esquerdo, William Matheus, acabou vetado pelo departamento médico e Heron ganha oportunidade pela primeira vez como titular. Aliás, o goleiro Renan
e o lateral esquerdo Heron, pela primeira vez, serão titulares do Goiás em um jogo oficial. Outro jogador que não atua hoje à noite em Rio Verde é Renan Oliveira, com problemas renais. O jogador não viajou ontem com a delegação. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h45. E agora o vôlei masculino goiano vai decidir o título da Liga Masculina B de vôlei. A equipe goiana do Alfa Monte Cristo entra para a história. Ontem à noite, no ginásio do César Ferreira Pacheco, venceu o Olímpico Minas por 3-1 e chegou à decisão da Superliga B de voleibol masculino. É a primeira vez que uma equipe goiana chega a uma decisão de uma competição nacional em se tratando de voleibol masculino. O Alfa venceu com parciais de 25-23, 19-25, 25-16, 25-22. E agora aguarda o adversário na final, que vai sair do jogo entre São José e Atibaia, duas equipes de São Paulo. Humberto Castro para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h46. Do esporte é o que há. O mundo em sua casa. TNT Company é a maior distribuidora do não tecido TNT para o Centro-Oeste. Produto versátil aplicado largamente na fabricação de descartáveis médicos hospitalares, forração, decoração e artigos promocionais. TNT Company vende mais barato e tem grande estoque de TNT em todas as cores e gramaturas. Vendas no atacado, cortes e rebobinamentos sob medida. Estacionamento próprio, Avenida Mato Grosso, número 128, Campinas. Ligue 62-3237-5020. 3237-5020. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. As metas previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias no Orçamento Estadual, inclusive do ajuste fiscal com a Secretaria do Tesouro Nacional, foram cumpridas pelo Estado de Goiás no ano passado. A afirmação foi feita pelo Superintendente do Tesouro Estadual, Ivo César Vilela, à Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento da Assembleia Legislativa. A GM indica prefeitos que vão integrar o Coíndice. Os prefeitos Cleudes Baré, de Bom Jardim de Goiás, Rogério Troncoso, de Morrinhos e Danilo Gleick, de Iporá, foram escolhidos para integrar o Conselho Deliberativo dos Índices de Participação dos Municípios. Os nomes foram encaminhados à executiva do Coíndice, que tem o papel de analisar a distribuição do ICMS aos municípios de acordo com o Produto Interno Bruto. A definição dos índices provisórios deve ocorrer no final deste primeiro semestre. O presidente da Associação Goiana dos Municípios e prefeito de Bom Jardim, Cleudes Baré, diz que agora aguarda a definição de uma data da reunião dos prefeitos que cabe à Secretaria da Fazenda. Ele afirma que tem boas expectativas. O Estado, ele tem crescido acima da média do Brasil, né? Há muito tempo o Estado de Goiás vem nessa ascensão vertiginosa, né? E tanto é verdade que o PIB brasileiro cresceu 0,9, o Estado de Goiás cresceu 3,9. Crescemos acima, mais uma vez, da média nacional, acima do Brasil. Então, a nossa expectativa é que esse ICMS seja distribuído. O presidente da AGM, Cleudes Baré, falou ainda sobre a preocupação atual sobre a distribuição do ICMS aos estados. O Senado discute a unificação gradual das alíquotas até 2025. O governador Marconi Perillo não concorda com a mudança. Cleudes Baré disse que tem a mesma opinião. Olha, o governador está correto. Ao longo de muitos anos, o estado de São Paulo, principalmente, ele se beneficiou dos incentivos que o governo federal sempre proporcionou a esses maiores estados. E com investimento, inclusive, do governo federal é que foi construída as infraestruturas. Esses estados, eles se desenvolveram com incentivo fortemente do governo federal, e os estados, a exemplo do estado de Goiás, que é um estado pujante, que está crescendo, que utiliza dessa diferenciação de ICMS para fazer a atração das empresas. O governo de Goiás prevê perdas de cerca de 2,5 bilhões de reais de ICMS por ano, caso ocorra a unificação. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h49. O coronel Silvio Benedito Alves é o novo comandante-geral da Polícia Militar de Goiás, substituindo o coronel Edson Costa Araújo, que vai exercer a função de subsecretário de Segurança Pública de Goiás. O coronel assume o desafio de reduzir os índices de criminalidade no estado e diz que o policiamento será reforçado através da realização de operações. Vamos conversar agora com o novo comandante da PM de Goiás, coronel Silvio Benedito Alves. Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia a todos os ouvintes. Coronel, o senhor pretende mudar comandos, regiões, gestores de batalhões, companhias independentes e destacamentos?
Olha, veja bem, todo comandante que assume, ele tem sua filosofia própria de comando, tem sua visão estratégica da instituição, e com certeza nós haveremos, a partir de segunda-feira, tomando a nossa posse formal, na presença do senhor excelência governador Marconi, nós estaremos fazendo sim algumas mudanças pontuais, mudanças estratégicas, para dar uma resposta positiva. Nós recebemos determinação expressa do governador Marconi, do secretário Joaquim, que querem ver realmente a polícia nas ruas. E esse é nosso desiderato. Eu que sempre trabalhei na área operacional, nas ruas, estarei pessoalmente nas grandes operações, nas blitz, que nós vamos desenvolver a partir de segunda-feira. Coronel, a gente vê o crescimento da criminalidade em todo o estado de Goiás, mas em Aparecida de Goiânia, o senhor foi comandante do policiamento na cidade e conseguiu a redução da criminalidade em 30% no município. O senhor pretende implantar novas formas de atuação da PM no combate ao crime em todo o estado? Com certeza. A Aparecida, todos sabem, a mídia sabe, a imprensa sabe, que sempre era a primeira ou a segunda cidade mais violenta do estado. E eu estou deixando lá hoje, segundo o Instituto Sangário, que faz um mapeamento da criminalidade no Brasil todo, ela em 17ª colocação da criminalidade. E por que deu certo lá? Porque nós fizemos diversas parcerias. Parceria com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com a Polícia Civil, com os órgãos públicos municipais. Mas um grande diferencial também, o envolvimento da sociedade. Porque segurança não se faz só com polícia militar, se faz com a participação de todos, com o envolvimento de todos. O morador é que sabe se o filho da vizinha está furtando o varal para comprar droga, o morador é que sabe se a escola que a viatura está indo tem necessidade daquela viatura lá, ou se a outra escola que o traficante está aliciando as crianças para passar entorpecentes, passar drogas. Então nós queremos fazer esse trabalho também nos 246 municípios do nosso estado. Coronel, houve também em Aparecida um aumento das áreas monitoradas por câmaras de segurança. Esse tipo de ação deve ser estendida também a todo o estado? A Secretaria hoje, a Secretaria de Segurança Pública já está fazendo um projeto junto com o CDL e associações aí comerciais de estender o número. Hoje nós temos um número até razoável, mas precisa aumentar ainda mais o número de câmeras. Esse monitoramento é uma ferramenta a mais no nosso trabalho, que também nos auxilia muito. Esse trabalho vai ser estendido também, principalmente na capital. E em relação aos gargalos da segurança pública, qual seria o maior desafio para o senhor para resolver os problemas da segurança pública no estado? Seria a falta de efetivo policial? Olha, nós sabemos, e já existe uma lei que foi até aprovada pela Assembleia, que o ideal seria que nós tivéssemos 30 mil homens hoje, devido à nossa demanda. Mas nós já, o secretário, o Dr. Joaquim, o próprio Coronel Edson, que está saindo do comando da corporação, foram muito diligentes quando estão trazendo 1.300 policiais reservistas das Forças Armadas. Para nossa surpresa, no dia de ontem, foi o primeiro dia de inscrição dessas pessoas, nós já atingimos a marca de 1.400 inscritos em menos de 24 horas. Então isso mostra, e vai ser um pessoal que nós vamos trazer rapidamente, porque já tem um conhecimento sobre as regras militares, já tem um conhecimento de instrução de tiro, de armamento. Então rapidamente essas pessoas já vão estar na rua aí. Para os senhores terem uma ideia, só em Goiânia serão 620 policiais a mais. Coronel, recentemente foi aprovada uma lei que visa o aumento do efetivo para 30 mil nos próximos 10 anos. Além desse concurso que já está em andamento, o senhor vai trabalhar para a realização de novos certames? Com certeza, eu acho que, porque nós temos um déficit também de muitos policiais que estão se aposentando. Já no ano que vem, nós estamos em concurso em andamento para 1.180, mais esses 1.300 das Forças Armadas, e nós queremos propor ao secretário, ao governador, no ano vindouro, a inscrição de pelo menos mais 1.000 policiais. Mas será possível chegar a esse efetivo de 30 mil em 10 anos? Aí está num espaço de 10 anos, né? Se a cada ano nós incluirmos no mínimo 1.000 homens, já vai dar um reforço aí considerável. O senhor toma posse já na próxima segunda-feira. Qual que vai ser a primeira ação do senhor à frente do comando da polícia? A primeira ação vai, com certeza, já colocar mais policiais à disposição da sociedade nas ruas. Nós vamos colocar o expediente administrativo só por um período, só pela manhã. À tarde e à noite, as pessoas que tiveram o expediente administrativo vão para a rua. Os alunos que estão fazendo os estágios, os cursos na nossa academia,
vai ficar um período lá no banco de escola, mas o período da tarde e o período da noite já fazendo a prática, fazendo os estágios operacionais. Então nós vamos tomar essa medida de imediato. Novo comandante-geral da Polícia Militar de Goiás, Coronel Silvio Benedito Alves, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Um bom dia pela oportunidade, e a Polícia Militar, através da minha pessoa, agradece muito essa oportunidade. Um bom dia a todos. Obrigada ao Coronel Silvio Benedito Alves. E a associação promove ações em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down. A Associação de Síndrome de Down não tem o número exato de pessoas com a doença causada pela alteração genética produzida pela presença de um cromossomo a mais no par 21 em Goiás. No Brasil, o IBGE estima que são cerca de 300 mil. Este 21 de março é o Dia Internacional da Síndrome de Down. E para celebrar os avanços ocorridos no tratamento e o aumento na expectativa de vida das pessoas com a doença, a associação promove até o próximo domingo uma série de atividades, como detalha a presidenta da associação, Ana Maria Mota Fernandes. No dia 21, teremos um seminário na PUC Goiás, né? E vai ser o dia todo. De manhã teremos palestras e à tarde teremos oficinas para as pessoas com síndrome de Down. Jovens, crianças, jovens e adultos. Ana Maria comemora o fato de pessoas com Down estarem conseguindo quebrar barreiras, inclusive no meio artístico. Com certeza, ajuda muito. Principalmente esse filme, os colegas, eu acho que, como ele não foi feito para falar de pessoas com síndrome de Down, era apenas os protagonistas do filme, que eram 3 pessoas com síndrome de Down, e como tinha outras também. O que acontece? O filme foi feito e falou da síndrome de Down com muita naturalidade. Sendo assim, as pessoas não conseguem visualizar só o síndrome de Down, conseguem rir muito, assiste com muito humor o filme. Célia Vitorino Ferreira, irmã de uma jovem com Down, revela que apesar dos avanços, ainda existem dificuldades e muito preconceito. É o preconceito. Porque as outras coisas a gente vai correndo atrás, a gente vai buscar, né? E a gente consegue vencer. Mas o preconceito é uma barreira que às vezes demora a cair. Hoje a mais, se ela estuda na rede regular. Eu fico às vezes observando na escola mesmo, a socialização porque eles questionam muito essa questão, né, das crianças estarem na escola para socializar. De acordo com a presidenta da associação, Ana Maria Mota Fernandes, cerca de 800 pessoas estão filiadas à entidade. Fábio Maurício para o Sistema Brasil Central de Rádio. A Secretaria de Cidadania e Trabalho vai estruturar 32 unidades interligadas para emissão online de certidão de nascimento gratuita que vai beneficiar a população carente. A expectativa é de que o benefício alcance 12 mil crianças carentes que atualmente estão sem registro no Estado. O cálculo é do IBGE. Segundo a superintendente dos programas especiais, Patrícia Guimarães, as 32 unidades serão interligadas por um sistema informatizado que vai permitir a comunicação online entre os cartórios de registro civil, maternidades e estabelecimentos de saúde que realizam acima de 300 partos através do Sistema Único de Saúde, o SUS. 7h58. Está sendo velado esta manhã o corpo do cantor Emílio Santiago. Ele morreu ontem no Rio de Janeiro aos 66 anos. Emílio Santiago havia sofrido um acidente vascular cerebral e estava internado na UTI do Hospital Samaritano, no Rio. O corpo do cantor Emílio Santiago será sepultado hoje, às 11 horas da manhã, no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. Depois de passar um mês detida, a médica indiciada por mortes suspeitas no Hospital Evangélico de Curitiba foi solta ontem. A ex-chefe da UTI, Virgínia Soares de Souza, saiu do centro de detenção provisória. A Justiça concedeu habeas corpus para a médica que foi presa no dia 19 de fevereiro durante as investigações da polícia sobre as supostas mortes por eutanásia no hospital. Segundo a defesa, ela seguiu para casa. Virgínia negou as acusações. Ela e mais 7 funcionários, incluindo 4 médicos, 2 enfermeiros e um fisioterapeuta, foram indiciados por homicídio duplamente qualificado e formação de quadrilha. Em Limeira, interior de São Paulo, o cantor Hudson Cadorini, de 40 anos, da dupla sertaneja Edson e Hudson, foi detido na madrugada de quarta-feira por porte ilegal de armas. Ele pagou fiança e vai responder ao processo em liberdade. De acordo com o delegado José Henrique Ventura, o cantor foi abordado pela Polícia Militar pouco antes das 3 horas da manhã, na cidade de Limeira. No veículo do músico, a PM encontrou uma pistola 380 e um revólver calibre 38. Apesar de Hudson ter registro das 2 armas, ele não tem porte de armas.
Estados Unidos, França e Grã-Bretanha pretendem pedir às Nações Unidas o envio à Síria de uma missão para verificar as acusações sobre a utilização de armas químicas. Segundo o embaixador francês na ONU, o objetivo é fazer um estudo em todo o território para esclarecer todas as acusações por parte de Damasco e da oposição. Em Goiânia, 8 horas e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição, Adam Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio, Luzeni Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Ricardo Souza. Central técnica, Otair José. Gerência do sistema de rádio, Sueide Barbosa. Direção de tele, rádio difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.